E temos também a parte dos candlesticks. Quando a gente opera price action, é de extrema importância que a gente consiga compreender o que são os candlesticks, que são as nossas velas. Se você não sabe o que são os candlesticks, não sabe o que são as velas, você dificilmente vai conseguir ter compreendimento dentro das suas análises, ok? Então, os candlesticks, ou vela, é um método para a gente analisar o gráfico. Inicialmente, ele foi utilizado para facilitar a análise de compra e venda de preço de arroz, para vocês terem uma ideia. E os candles, eles podem ser ou de alta ou de baixa, que é uma coisa muito rápida, você bate o olho de acordo com a configuração da plataforma que você estiver operando, vai ser verde para alta e vermelho para baixa, a não ser que você opere na China. Se eu não me engano, as corretoras chinesas de criptomoedas, na bolsa, etc., eles utilizam uma coloração inversa. Se eu não me engano, é vermelho e azul, ou laranja e azul, algo desse gênero, tá? Inverso. Então pode ser um pouco confuso, mas todas, assim, de opções binárias, provavelmente vão ser todas padrão, verde para alta e vermelho para baixa, beleza? E essas velas são compostas por corpo e sombra. E dentro desse corpo e sombra, a gente tem 4 subdivisões, que são valor de abertura, valor de fechamento, valor máximo e valor mínimo, ok? Então aí vocês podem ver, por exemplo, uma vela verde. Quando você bate o olho numa vela verde, o que você consegue perceber? Que ela iniciou embaixo e finalizou em cima. Lembrando que as velas, elas ocorrem num determinado período. Então, em uma vela de 5 minutos, ela vai ficar subindo e descendo como se fosse um compressor de motor, um cilindro de motor, até que finalize esse tempo e abra uma nova vela, ok? Eu vou mostrar para vocês depois no gráfico rapidinho, tá? E essa parte de fechamento e abertura é simples, é verde, significa que ela começou embaixo e finalizou em cima, certo? Só que aonde de fato que ela abre e onde ela fecha? No corpo. O corpo é a parte mais gordinha da vela, tá? A parte mais espessa, mais grossa. E a parte mais fina, que é como se fosse um rabo ali da vela, é o nosso pavio ou sombra. Eu falo sombra, mas muitas pessoas falam pavio, muitas pessoas falam sombra. Eu gosto de falar sombra da vela, beleza? Então, ali a gente tem o preço mínimo. Se é uma vela verde, significa que o preço começou de baixo, na parte grossa, ou seja, no corpo. A abertura é embaixo, finalização em cima, a máxima e a mínima vão ser iguais tanto para uma vela de alta quanto para uma vela de baixa, porque é o preço mais alto e o preço mais baixo, acabou. Na vela de baixa, coloração vermelha, tá? Aonde a gente tem a abertura em cima, ele começou ali em cima mais caro e finalizou mais barato, então caiu o preço, tá bom? Lembrando, pessoal, que no final da aula, o PDF será disponibilizado no grupo do Facebook, junto com o FAQ. Nós fizemos um FAQ. O que é um FAQ? Perguntas frequentes, tá? De todas as aulas, que a gente já sabe quais são essas perguntas. Então, após o término da aula, vocês vão lá no grupo do Facebook, vocês vão ver que a gente tem também a avaliação, que muita gente não sabe, mas vai ter também em todas as aulas, tá? Então, tem tudo certinho. Fiquem tranquilos que eu já vou explicando pra vocês, tá bom? Então, só explicar aqui no gráfico rapidinho, para todo mundo conseguir compreender. Vou pegar um exemplo aqui. Eu estou em um ativo chamado EURUSD, que é a relação do euro com o dólar, aonde 1 euro é igual a esse valor aqui em dólares. Ou seja, 1 euro equivale a 1,14 dólares, ok? E estou no gráfico de um dia. O que isso significa? Eu estou no gráfico que cada vela representa um dia. E o que acontece nesse dia aqui, ó? O que aconteceu nesse dia? Nessa vela aqui, ó. A gente teve o preço começando aqui. Se é uma vela verde, começou embaixo e terminou em cima, certo? Então o preço abriu aqui, na parte espessa, ou seja, na base do corpo. O preço em algum momento desceu até aqui, que é a mínima. Só que ele subiu até lá em cima e finalizou aqui. Então aqui a gente tem abertura, mínima, fechamento e máxima. Beleza? A gente teve dessa formação a nossa vela, ok? E a nossa vela, a gente consegue verificar certinho. Quando ela tem essa movimentação, a gente consegue perceber que o mercado teve uma certa força vendedora, depois teve uma certa força compradora e depois finalizou por aqui. O pessoal falou, o áudio tá baixo? Vou dar uma leve aumentada, tá? É que eu tenho medo de ficar o barulho externo. Meu microfone, ele é bem bom, ele pega o barulho externo, eu tenho medo. Aumentei um pouquinho aqui, tá? E aí vocês me falem aí caso
o áudio esteja muito alto ou muito baixo, tá bom? Lembrando, como configurar o TradingView, tem um vídeo lá no módulo introdutório, tá bom? No grupo do Face. Enfim, então aqui uma vela de alta e aqui uma vela de baixa. Ela teve abertura na parte espessa em cima, fechamento aqui e aqui a nossa sombra, onde foi o preço máximo e o preço mínimo, ok? Isso daqui dentro do período de um dia. Então o dia começou aqui, a vela ficou subindo e descendo. Finalizou o dia, abriu a nova vela. Ficou subindo e descendo, tá bom? Sobre velas, pessoal, tem também um vídeo lá no módulo introdutório explicando certinho, beleza? E para quem já sabe o que são as velas, já sabe até o que é o price action básico, suporte, resistência, continue assistindo. Vocês podem achar que às vezes já sabem, mas a parte de suporte e resistência, da forma que eu vou ensinar, vocês vão ver que é bem diferente. E também peço para que vocês tenham paciência, porque tem pessoas aqui que são bem novas no mercado, então eu tenho que passar o passo a passo, beleza? Show de bola. Então, só para deixar bem tranquilo nessa parte do candlestick. E agora, vamos para a parte de retração e rompimento. Isso aqui é muito, mas muito importante que vocês consigam compreender, beleza? A parte de retração e rompimento é quando a gente vai realizar, de fato, as nossas operações. Quando a gente opera no mercado de opções binárias, o meu operacional, o que eu defini como melhor e utilizo para ganhar dinheiro, é o... Aumenta mais? Já tá muito alto? Ó, bom, acredito que assim esteja bom. O operacional que eu utilizo é o operacional para que a gente consiga pegar e, de fato, realizar as nossas operações dentro de pontos de retração, beleza? O que são pontos de retração? É quando um ativo, ele chega em determinado preço, toca ou até ultrapassa com o corpo da vela, porém, ele volta e ele finaliza sem ter rompido de fato, ok? E o que acontece quando ele não rompe de fato? Ele fica com uma sombra. Então, vocês podem ver aí, ó, a retração ocorre quando o preço do ativo atinge uma região que concentra ordens compradoras ou vendedoras, tá bom? No qual pode até ultrapassar, porém a finalização da vela ocorre antes da região. Então, vocês podem ver ali, região compradora, certo? Na região compradora, vocês conseguem ver que a gente teve uma vela que desceu, bateu ali na região, na vela vermelha e voltou. O que isso significa? A gente teve uma retração, porque o preço em algum momento chegou naquela zona e depois voltou, beleza? E ali na parte de região vendedora, certo? Foi quando o preço conseguiu bater lá para cima e finalizou para baixo. E isso é uma retração. As retrações são boas dentro do que a gente vai seguir na hora que formos realizar as nossas operações. Lembrando que o nosso treinamento, ele não é só para opções binárias. Vocês também vão aprender um pouco sobre os outros mercados e vocês vão ver que esse é o operacional para opções binárias. Em outros mercados, teremos operacionais que o melhor não vão ser as retrações, e sim os rompimentos. Beleza? Então, vocês vão conseguir verificar direitinho e entender isso da melhor forma possível, tá bom? Show! E aqui, nós temos um exemplo de rompimento, certo? O rompimento, ele acontece justamente quando o preço de algum determinado ativo alcança uma região e a vela vai acabar finalizando após aquela região. Ou seja, a gente tinha uma linha de suporte, que vocês já vão entender o que é. E no caso, aquela vela vermelha, que tem... Tá vendo aqui do lado do rompimento em suporte tem uma linhazinha cinza vertical? Então, em cima dessa linhazinha tem uma velinha vermelha. E essa vela vermelha teve a finalização dela aonde? Embaixo da linha verde. Então, ele rompeu. O rompimento, ele é dado através de quando uma vela ultrapassa uma zona da forma que ela é gordinha, ou seja, do corpo dela,
beleza? O corpo ultrapassa uma região. Isso é uma zona de rompimento. E a mesma coisa aconteceu no caso ali do rompimento em resistência. A vela rompeu uma linha vermelha, que seria a nossa resistência, que vocês já vão aprender o que é, aonde o preço de fato finalizou acima daquela zona, beleza? E agora vamos para suporte e resistência, ok? Na parte de suporte e resistência, antes, só vou mostrar aqui para vocês no TradingView, para que vocês consigam entender direitinho essa parte de retração, tá? Vou pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui nós temos esse gráfico, que é o EURUSD ainda, e eu vou traçar uma linha aqui, tá? Independente se é suporte, resistência, vocês já vão aprender agora, tá bom? Mas eu vou colocar uma linha aqui, ó. O que que essa linha representa, pessoal? O que que essa linha representa? Essa linha, ela vai representar uma concentração de ordens, seja compradora ou seja vendedora. Nesse caso, nós temos a concentração de ordens vendedoras. Podem perceber que o preço buscava essa zona e caía, buscava essa zona e caía. E aqui nós temos exemplos de retração, ó. Tá vendo aqui? Por que que isso aqui é uma retração, pessoal? Por que que aqui é considerado uma retração? Porque o preço, ele subiu, 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 bateu na linha, ultrapassou um pouquinho, porém, ele caiu. Aqui, ó, ultrapassou um pouquinho, porém, ele caiu. Ultrapassou bastante, aí aqui muita gente acaba se confundindo nisso aqui. E acha que isso daqui é um rompimento. Mas isso não é um rompimento. Sabe por quê, pessoal? O preço, de fato, ele estava querendo romper, ele estava rompendo, tá? Então, ele estava lá subindo, subindo, subindo em tempo real, subindo, 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 subindo. Porém, a finalização da vela, ou seja, quando acabou o dia, ela estava aqui embaixo. Ela chegou lá em cima, mas no final do dia estava embaixo. Quando deu o final do dia. E nisso que deu o final do dia, formou uma sombra. Sombra é retração. Corpo é rompimento. Tá, mas onde que é rompimento, então? Aqui pro lado. Então, aqui, ó, retração, retração, retração. Só que aqui, olha só, aqui, nessa vela, nós tivemos o quê? Nós tivemos um rompimento. O rompimento, então, é quando a vela bate na região e ultrapassa e finaliza. Tá vendo que ela finalizou, ela ficou gordinha lá e fechou o corpo e iniciou uma nova vela? O fechamento da vela atual é quando iniciar uma vela nova, tá? E isso é muito fácil de você identificar. Fechou, já vai abrir uma vela nova e também pelo tempo, né? Finalizou o dia, novo dia, novo dia, novo dia. Ou se você tivesse em velas de 5 minutos, de 5 em 5 minutos, você sabe que tem uma nova vela. E aqui, então, é uma movimentação de rompimento, beleza? Então, isso é uma das coisas mais importantes para vocês entenderem, para quem está sendo introduzido agora ao mercado, beleza? Lembra, o nosso foco principal vai ser em movimentos de retração, ok? Legal. Suporte e resistência. Agora começa, né, a parte aonde muitos de vocês ainda não conhecem, que é a nossa análise gráfica de fato. O suporte, que a gente vai chamar de suporte, é uma região onde existe predominância, ou seja, a maioria das ordens daquela região, o interesse de mercado naquela região, naquele preço, é comprador. Se por um acaso você tem muita gente comprando, o preço não consegue cair. E o mercado, ou o preço vai subir, ou vai descer, ou vai andar de lado, certo? Vai ficar assim, subindo e descendo bem de leve, numa movimentação lateral. E dessa forma, nós conseguimos então verificar o quê? Nós conseguimos identificar que temos uma zona de suporte, porque o preço não conseguiu descer. A gente tinha muitas ordens compradoras. Então, o suporte, ele é uma região que concentra ordens compradoras. E é muito importante também que vocês saibam que todas as linhas que a gente utiliza para fazer as análises, elas são regiões
Apesar da gente utilizar linhas, são regiões, ok? Então, tudo no mercado são regiões, não é uma linha exata. A gente vai operar como se fosse uma linha exata, porém são regiões. Por isso que às vezes a gente acha que rompeu, mas depois voltou, porque ele retraiu na região, entendeu? Então, a gente consegue verificar isso de uma forma mais sensata. Quando você consegue entender que o mercado é baseado em regiões, você vai conseguir entender o motivo de algumas derrotas que você pode ter no meio do caminho, tá bom? Então, o suporte, ele concentra ordens compradoras. Se o suporte concentra ordem compradora, aonde que fica o suporte? Sempre abaixo do preço. Qualquer região de retração que está abaixo do preço é considerada suporte, sendo ela um suporte em linha horizontal, um suporte em linha diagonal, tá bom? Mas é um suporte. Uma linha que está abaixo do preço é considerado um suporte, beleza? E temos a resistência, que é uma concentração de ordens vendedoras, nas quais o preço não consegue ultrapassar para cima. Se ele não consegue ultrapassar para cima, ele cai, beleza? Estão conseguindo compreender, pessoal? Tudo certo? Manda para mim, por favor, no chat se tá tudo certo, tá bom? Então, resistência é toda a região de retração que concentra ordens e fica acima do preço, beleza? Tudo ok? Legal. Show de bola. Então, eu vou mostrar para vocês agora, aqui no TradingView, para vocês conseguirem compreender da melhor forma possível, tá? Vou até aproveitar esse exemplo que eu já tinha mostrado. Aqui, por exemplo, lembra que eu tinha traçado essa linha, pessoal? Essa linhazinha aqui branca? Essa linha branca, ela é uma linha de resistência, beleza? A linha de resistência é a linha que vai ficar acima do preço, tá bom? Aqui eu tô dando um exemplo bem tranquilo, calma que a gente vai ver qual que é a região mais forte, qual região é mais fraca, por que que a gente vai traçar uma região sendo suporte, por que que a gente vai traçar uma região sendo resistência, mas aqui eu tô simplificando para vocês conseguirem compreender. Tá vendo que é uma linha que ela tá acima do preço? Aqui, obviamente depois o preço rompeu, mas antes, em tempo real, ela estaria aqui, ó. Finge que o preço não rompeu ainda. Você tá aqui nessa última velinha. Aqui é uma região de resistência. Então vou colocar na coloração vermelha, ok? Calma que eu já vou explicar como traçar, se é no corpo, pavio, etc, tá? Fiquem tranquilos. Por enquanto, lembrem-se, é região, tá bom? É região. Então aqui tanto faz, tá? Tanto faz se você traçou no corpo, na linha, por enquanto. Isso aqui é tudo uma região. Ó, o preço, ele fica onde? Ele tende a permanecer abaixo dessa zona. E a gente tem também um suporte aqui. O suporte é onde o preço tende a permanecer acima. O suporte ele vai ficar abaixo e o preço tende a permanecer acima do suporte. Olha só. Lembra, região. Por enquanto é região. Calma que eu já vou explicar onde colocar a linha de forma perfeita, tá? Então, aqui vocês já conseguem perceber um leve canal, beleza? Vocês já vão ver o que é um canal lateral, etc. Mas, brevemente, uma zona de acumulação de suporte e de resistência. E uma coisa muito importante que vocês precisam sempre lembrar. Quando formos operar, a gente tem que levar em consideração a padronização do operacional. E muita gente pensa que só pelo fato de estar operando com suporte e resistência já está padronizado. Ou seja, você utiliza suporte e resistência para operar, para fazer suas análises. Você sabe que o preço tende a bater no suporte e subir, tende a bater na resistência e cair. Então, como que seria o seu operacional? Um exemplo, né? O mais basicão possível. Bateu no suporte, você compra. Bateu na resistência, você vende. Isso, assim, o mais básico possível, tá? Você levando isso em consideração e utilizando isso, você pode pensar, não, legal, tô bem, né? Tô seguindo um operacional padronizado. Porém, não significa que você está utilizando um operacional de forma padronizada de fato. Você está utilizando o nomezinho,
né? Ou seja, suporte e resistência. Ah, não, eu tô padronizado, tô com suporte e resistência. Mas será que você tá sempre operando esse suporte ou essa resistência da mesma forma? Tá, mas como assim, Berman? Não entendi. E é o que vocês vão ver agora. Como traçar o suporte e resistência da forma correta, que é padronizando. Como vai padronizar? Verificando quantidade de regiões de toque ou aproximação. Então, por exemplo, nós temos aqui um toque, aqui outro toque, aqui outro toque. A partir disso, você conseguiria perceber o quê? Poxa, tocou 3 vezes ali, formou uma resistência, certo? Porque, ó, vamos supor que você está em tempo real operando aqui, ó. Olha como ficaria o gráfico. Você sabe que ali é um suporte, ali é uma resistência? Vamos falar primeiro da resistência, tá? Por que diabos você saberia me dizer que ele é uma resistência? Como é que você adivinha o futuro? Você é uma bola de cristal? Não, você não sabe. Não dá pra você saber que ali é uma zona de resistência. Você só vai conseguir identificar uma zona de resistência depois que ela é formada. Então você precisa aguardar. O quê? A formação e os toques. Tocou uma vez? Beleza. Voltou lá. Pá, tocou de novo. Beleza. Tocou de novo. Ah, legal. Então tocou 3 vezes, não é coincidência. Muita gente pensa, ah, tocou 2 vezes, já tá bom. Mas se você for parar pra pensar isso, o gráfico toca 2 vezes em praticamente todas as zonas. Você iria operar igual doido, você ia fazer muitas entradas, certo? Então, a parte de toques é importante que seja padronizada. Não é simplesmente operar suporte e resistência, é operar suporte e resistência de forma padronizada, ok? Então, como que nós iremos fazer para verificar as regiões de resistência e de suporte, que aqui embaixo nós também tivemos 1, 2 e 3. Estão vendo? Que bacana. Padronizou, certo? E aí você tem uma possibilidade de oportunidade. Uma oportunidade, quer dizer, de entrada. Uma possível operação. E aí entra o método tático, que foi o método que eu desenvolvi, a forma que eu utilizo. Tá? Não é porque eu desenvolvi, digamos assim, o nome método tático que eu que criei isso. Não, pode ser que tem outras pessoas que operem dessa forma. Até os alunos anteriores, se tiver, tem vários alunos, né? Mas que eles já viram no meu treinamento. Só que eu não chamava de método tático. Né? E eu sou relativamente contra ficar criando nomes. Mas por que que eu dei o nome de método tático para isso? Porque é uma das formas que eu mais opero e ficar explicando que é só suporte e resistência é muito abrangente. Suporte e resistência é uma coisa muito ampla. A zona principal, a zona intermediária, etc, etc. Então tem muitas possibilidades. Então eu preferi dar uma nomenclatura para isso, que o nome em si é um nome que é legal, método tático, uma forma de você operar, uma forma tática, ou seja, utilizando uma técnica, na qual você tem cada sigla explicando cada coisa. Ou seja, você tem toque ou aproximação, TA. Aí você tem teste, que é o quê? Outro T. Intenção de mercado, é o I. C é a confirmação e O é a operação, beleza? Então nós temos toque, teste, confirmação e operação, beleza? Olha que bacana que a gente tem o nosso método tático, certo? Então, o método tático, ele consegue de fato mostrar pra gente tudo que a gente vai aprender durante o treinamento, tudo que vocês vão aprender em relação a filtros, e vão conseguir, de fato, utilizar isso de uma forma complexa e unificada dentro do método tático. Então vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? E vocês vão sempre ficar lembrando, é tático, então vocês vão verificar, toque ou aproximação. Aqui, ó, toque ou aproximação, beleza, ok. Aí, teste, vai testar de novo essa região, beleza. Intenção de mercado. E vocês vão aprender a intenção de mercado, que é nada mais, nada menos que a possibilidade de nova tendência de acordo com os filtros. Tem algum filtro aqui? Vocês vão aprender. Mas já posso adiantar para vocês que a princípio não tem, olhando rapidinho aqui, não tem nenhum filtro impossibilitando a operação, tá? E aí a partir disso você consegue perceber, beleza, intenção de mercado então não é que o preço suba, tá? Então a gente teve toque, teste, confirmação, né? Teve a intenção de mercado, tava ok, limpou, tá tranquilo, verificamos o filtro e verificamos aqui a confirmação. E a partir disso nós temos então a nossa oportunidade, tá bom? E aqui, ó,
para vocês entenderem, aqui, pessoal, quando a gente tem a nossa confirmação, é um toquezinho só. Ou seja, essa vela verde aqui. Já vou repetir, tá bom? Fiquem tranquilos. Ainda vou explicar direitinho a parte de suporte e resistência. Calma, que eu só tô dando uma leve avançada para vocês já conseguirem entender a pegada da aula, beleza? Então, ó, primeiro toque ou aproximação, se forem toques em sequência, a gente vai considerar só um. Porque a nossa região de toque, na verdade, não é só toque, é região de toque. Então, supondo que tocaram 5 velas aqui no primeiro, tranquilo, a gente vai considerar um só. Desceu, depois tocou de novo, um ou mais, beleza, vai considerar só mais um, desceu. Só que o terceiro, que é a nossa confirmação, tocou uma vez naquela zona, a próxima já tende a, de fato, jogar ali pra baixo, beleza? Pode ser que ela venha logo em sequência, ou pode ser que ela venha depois. Nesse caso em específico, nós tivemos duas boas oportunidades. Tanto a vela vermelha, que é essa vela aqui, ó, que seria a oportunidade de entrada, tá bom? Tanto quanto essa vela aqui que respeitou por pouquinho também, tá? Calma que eu já vou explicar pra vocês direitinho, pra vocês conseguirem entender certinho, beleza? Fiquem tranquilos, tá? Calma, não se desesperem, beleza? Então, só pra deixar bem claro que a parte de padronização de operacional. Por que eu tô falando isso agora? Porque o que eu vou mostrar pra vocês é de extrema importância e eu tenho muitos alunos, muitos de vocês, que já sabem suporte e resistência. E aí, às vezes, eu tô falando e vocês pensam, ah, se eu já sei, eu não vou prestar muita atenção, eu tô fazendo outra coisa. Mas preste atenção, você pagou pra estar aqui, você merece assistir esse conteúdo e você merece se desenvolver da melhor forma possível. E às vezes, a forma que você está fazendo hoje não é a forma correta. E é justamente, talvez, por isso que você não tá tendo resultado. Ou que você tá tendo, mas não tanto quanto gostaria. Então preste atenção, independente se você já sabe ou ainda não sabe o que eu estou falando aqui, beleza? Show! Então, para fixar na mente de vocês, eu vou fazer um exemplo clássico que eu sempre faço nas turmas, tá bom? O pessoal que é aluno das últimas turmas vai ver aí que realmente é um exemplo que eu sempre faço, beleza? Show de bola. Aqui então, só beber uma aguinha, um minutinho. Show. Então vou mostrar pra vocês. Eu não tinha como finalizar a turma 10, finalizar o treinamento intensivo sem mostrar esse exemplo, né, pessoal? Não tinha como, cara. Não tinha como. Exatamente. Olha a galera. Show de bola. Vamos lá. Então, nós temos um desenho que eu vou fazer aqui, vocês já vão ver. Beleza? Bom, primeiro de tudo, já aviso que eu não sou um bom desenhista, tá bom? Vamos lá. Vou desenhar aqui uma casinha. Pera aí que eu preciso tirar o zoom, senão ela vai ficar toda ondulada. Beleza, agora sim. Vamos lá. Uma casinha. Isso aqui tá mais pra uma mansão, né? Tá bonita essa casa aqui. Beleza. Show de bola. E aqui, o muro dessa casa. Sendo que o muro dessa casa, ele é formado por cerca elétrica. Com um arame farpado ainda por cima. Ok? Legal. E aqui nós temos o ladrão. Infelizmente. Show de bola. Como que é esse exemplo e por que que esse exemplo pode mudar completamente o jogo para vocês? Mesmo ele sendo muito simples, para alguns pode até ser besta, mas ele é um exemplo que vai fixar na cabeça de vocês que, meu, é praticamente impossível você esquecer agora o suporte e resistência e os conceitos de suporte e resistência, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que temos aqui uma casa linda, esbelta, uma casa muito bacana, tá? E aqui, a partir desse
movimento aonde temos... Só um minutinho, pessoal, rapidinho. Não sei porque minha garganta tá ruim. Vamos lá. Aqui nós temos, então... Pensa que temos... Aqui do lado, o preço. Até então, o preço tá parado. É o bandido. O bandido, ele tem uma vontade de roubar essa casa. O bandido, ele tem um motivo pra fazer isso. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer roubar ali, ele quer entrar naquela casa de alguma forma e conseguir buscar o objetivo dele, alcançar o que ele realmente quer, beleza? Ele quer chegar lá e ele quer de fato entrar lá e falar, eba, roubei a casa, ok? A partir do momento que ele fala, opa, quero entrar nessa casa, ele vai tentar chegar nessa casa, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai ter de fato interesse e vai fazer o máximo possível para conseguir chegar naquilo. Então, o interesse do mercado, ou seja, o interesse aqui nesse caso do ladrão, é que o preço consiga subir essa zona. Então, o preço tá lá, vai tentar subir aqui, certo? Só que aqui temos o quê? Uma zona de resistência, onde nós temos uma cerca elétrica. O bandido, ele quer tanto buscar a casa que ele vai tentar ultrapassar esse muro algumas vezes. Finge que aqui ele tem uma escadinha. Eu não vou desenhar pra não ficar muito poluído, tá? Mas o bandido tá tentando ultrapassar. Aqui tá subindo ali na escada. Só que ele chegou na resistência. Falou, putz, esqueci o meu alicate. Um exemplo. Então eu esqueci uma luva, esqueci meu alicate, que seja. E aí o que acontece? Esse bandido, ele quer entrar na casa, só que ele sabe que ele não vai conseguir ultrapassar a cerca elétrica. E se ele conseguir ultrapassar a cerca elétrica sem quebrar ela de fato, sem fazer da melhor forma possível, ele vai ficar todo rasgado, todo eletrocutado e ele vai chegar na casa e vai desmaiar lá e acabou, entendeu? Não vai conseguir alcançar o objetivo dele. Então ele subiu um pouquinho, beleza. Tem uma cerca elétrica, ele vai perder força inicialmente. Aqui na direita é o gráfico, tá? Finge que é o bandido tentando lá, bateu na cerca. Não conseguiu. Aí ele vai voltar... Vai buscar força o preço e o bandido estará pegando ali uma ferramenta para conseguir ultrapassar, para conseguir pular a cerca, que seja, tá bom? E aí, dentro desse período, nós estaremos com uma movimentação de recuo no preço, que a gente chama de correção, tentando ultrapassar uma zona de resistência, tá? E a partir disso, o bandido vai falar, beleza, agora peguei a tesoura, peguei ali o alicate, tô com a luva e vou tentar ultrapassar mais uma vez. Então, vamos lá. E o bandido vai tentar de novo. Tentou mais uma vez. A cerca tá muito boa, ele apertou lá e não conseguiu. Vai voltar, vai pegar mais força, vai tentar pegar um novo alicate mais forte ainda. E ele vai tentar tanto, mas tanto, e ele tem tanto interesse que a vontade do bandido de roubar essa casa é maior do que a qualidade da cerca elétrica. E vai chegar que o bandido vai conseguir finalmente, ele vai ficar lá em cima. Putz, conseguiu cortar. Aí ele só vai pegar ali, se ajustar, ficar um tempinho lá em cima e vai conseguir o quê? Ultrapassar a zona de resistência, ou seja, ultrapassar a zona onde nós temos a cerca elétrica. E se o bandido consegue ultrapassar a cerca elétrica, temos, a princípio, né, numa análise nessas variáveis, só bandido e casa vazia. Na casa, por enquanto, não tem cachorro, não tem ninguém, a casa tá vazia, beleza? Tá destrancada, que seja. O bandido tem algum motivo pra desistir? Só se ele se arrepender, se ele perceber que o interesse dele não era aquele e ele acha que vai ser preso, e ele desiste. E pode acontecer isso no mercado. Força compradora predominante, ultrapassou uma zona e a força compradora percebe que não foi do jeito que queria, olhou a casa, sei lá, um exemplo, né? Viu que não saiu um relatório, uma notícia e o preço acabou desabando. Beleza? Então... onde vende essa cerca? Então, ele foi lá e o preço conseguiu ultrapassar essa zona. Nisso que o preço conseguiu ultrapassar essa zona, o que acontece? Ele vai buscar o objetivo. Então, quando temos uma zona de resistência que ela está tentando ser rompida a partir do preço, o preço está tentando romper uma zona de resistência, tentou, rompeu a zona de resistência, não tem, a princípio, nessas variáveis e nessas condições, mas nada que impeça o quê?
impeça que o bandido consiga roubar a casa. Então o bandido vai fazer o quê? Vai buscar o objetivo dele. Olha só, vai entrar lá na casa, beleza? Então, entendam que quando o preço rompe a região de resistência, quando o bandido consegue roubar a casa, ele vai fazer o quê? Ele vai ultrapassar ali o muro, rompeu a resistência. E nisso que ultrapassou o muro, ele vai entrar na casa e vai realizar o que ele queria, infelizmente, que é roubar essa casa. Rompeu o muro, rompeu resistência, tende a continuar. Não tem mais nada, a princípio, que vai te parar. Ah, mas o que isso implica no mercado? Simples. Possíveis movimentações de tendência. Se você consegue identificar zona de suporte e zona de resistência, você consegue identificar o quê? Você consegue identificar que em determinado momento, caso o preço consiga, caso forme uma resistência, inicialmente, né, vai ter que formar uma resistência, e romper uma resistência, você sabe que o preço queria muito subir. Mas o preço não queria só romper a resistência e ir embora. Não faz sentido. A não ser que tiver uma armadilha, que vocês vão aprender amanhã. Mas se o preço consegue ultrapassar essa zona, o bandido conseguiu roubar, ele vai roubar a casa, ele vai bater lá na casa, vai pegar tudo que ele quer e depois ele vai voltar, porque ele já vai estar com o objetivo dele completo. Então, quando a gente tem um rompimento de uma resistência, a gente consegue verificar o quê? Uma tendência, ok? Movimentação de tendência. Rompeu, tendência. Rompeu, tendência. Lembrem-se sempre disso. Rompimento implica em uma continuidade ou reversão de tendência, beleza? E a mesma coisa pode acontecer com o suporte. Agora eu vou reverter para o caso de suporte, tá? Vamos vir para cá, fazer o exemplo em suporte, beleza? Eu já vou finalizar aqui, pessoal. E infelizmente vou ter que falar com vocês aí no chat uma coisa que eu não queria, mas já vou falar, tá bom? Que eu tô vendo aqui o chat. Já falo. Bom, vamos lá. Agora vamos no caso de um suporte, certo? O bandido, por essa vez, tá de novo querendo roubar essa casa, certo? Ah, e outra coisa. Aqui, ó. Olha só. Aqui nós temos, vamos falar que aqui é, pra cá é a casa do bandido, tá? Que é muito longe, e aqui é a casa do bandido. Opa. Uma casinha mais humilde. Beleza. Show de bola. O que acontece? Agora, mesma coisa. O bandido tá lá. Vai tentar romper a resistência. Não conseguiu? Volta. E aí agora ele vai buscar a ferramenta dele. Certo? Foi lá, buscou a ferramenta dele. Aí vai tentar de novo. Pá! Bateu lá em cima, não conseguiu de novo. Só que dessa vez a ferramenta dele, por algum motivo, quebrou. Ele ficou sem ferramenta para conseguir quebrar aquela cerca. E ainda por cima ele tentou fazer com a mão e acabou rasgando a mão dele. Então ele perde força. Ele tinha muita vontade. Só que ele rasgou a mão, perdeu os meios de conseguir ultrapassar aquilo. Ele começa a perder interesse, ele começa a perder intenção, começa a perder força. E o preço não consegue. E ele fala, não, eu vou tentar mais uma vez. Ele vai lá com todas as forças e tenta mais uma vez e não consegue. E ele não consegue ultrapassar aquela zona. Peraí. Não consegue ultrapassar aquela zona. Nisso que ele não consegue ultrapassar aquela zona, o que ele faz? Ele desiste. E o bandido desiste. Pessoas já viram ele tentando roubar. E quanto mais tempo ele demora, pior é. Ele vai fazer o quê? Ele vai desistir e ele vai cair fora pra casa dele. Ok? E nisso que ele cai fora pra casa dele, essa tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, se ele não consegue, chega uma hora que ele desiste, porque não dá mais. Ele tentou de tudo quanto é jeito. Entendeu? De tudo quanto é jeito. Beleza? Ele tentou ir lá, ele tentou romper aquilo, ele tentou fazer tudo o que ele tinha pra fazer, mas ele não conseguiu. E nisso que ele não conseguiu ultrapassar, o que acontece?
ele vai desistir e vai voltar pra casa dele, sendo que a casa dele é lá pra baixo. Então ele vai embora. Ok? Ou seja, quando a gente tem uma tentativa de rompimento de resistência que não é efetiva, ela acaba retornando. Se não tem motivo, o bandido ele rouba a casa, ele não conseguiu roubar a casa, ele vai ficar ali no muro, sentado, esperando? Não, ele vai embora, entendeu? Porque as pessoas já viram que ele tentou, já talvez até já ligaram pra polícia. Então, essa região que seria a nossa zona de suporte, vai ser o quê? Vai ser ultrapassada e vai ser jogada lá pra baixo. Beleza? E nisso que ela vai ser jogada lá para baixo, o que que acontece? A gente não vai ter mais um movimento de rompimento de resistência e sim um movimento de rompimento de suporte. Mas, obviamente, pessoal, não é apenas assim que ocorre o rompimento de suporte. Não é só quando o preço tenta romper uma resistência, não consegue, aí rompe o suporte. Claro que não. Às vezes o bandido até conseguiu ir lá na casa, né? Às vezes ele até conseguiu roubar a casa, certo? Então agora vamos fazer o último exemplo. O bandido conseguiu roubar a casa, certo? Roubou lá, beleza. Porém, o que que acontece? Tem um conceito que eu vou explicar pra vocês amanhã, tá? Mas é o conceito de que eu já até dei um spoiler aqui agora há pouco, falando que toda linha embaixo é suporte, toda linha em cima é resistência. Se o bandido ultrapassou e agora ele tá lá do outro lado da casa, o muro agora é o quê? É suporte ou resistência? O muro agora, ele é suporte, porque ele tá abaixo. Pensa no preço, certo? Pensa no preço de um determinado ativo. Ele tava lá, tentou, pá, rompeu, conseguiu roubar a casa, e aqui era uma zona de retração, que era uma resistência, certo? Tá, tinha que ter tentado mais uma vez. Beleza, tentou mais uma vez. 3 vezes, rompeu. Então, esse é o conceito de pullback, exatamente. Já vou explicar pra vocês, tá? Na verdade, amanhã o conceito de pullback. E aí, o que que acontece? Dentro disso, agora, essa região aqui, ela antes era resistência, agora ela é suporte, porque conseguiu ultrapassar. Ela continua sendo retração. Toda zona de retração continua sendo retração. Obviamente, não é pro resto da vida, mas é tipo, no decorrer do dia, tá? E o que que acontece? Essa zona de retração, uma hora ela é resistência, outra hora ela é suporte. Ou uma hora ela é suporte, outra hora ela é resistência. E dentro disso, o bandido foi lá, entrou, certo? Conseguiu roubar a casa. Agora o bandido tá cheio de coisa na mala dele. Tá tão pesado que ele quer ir embora. Só que ele não tá conseguindo pular o muro de volta. Então ele tenta lá descer. Não conseguiu. Tá muito pesado. É um suporte, certo? Agora, tentou de novo. Não conseguiu. Tá muito pesada a mala. Tentou de novo, não conseguiu, tá muito pesada a mala. Até uma hora que ele consiga, porque ele não tem como ficar mais lá, ele vai ter que descer. E aí ocorre um rompimento de suporte. Beleza? Mas existe a possibilidade de não romper esse suporte. E aí, qual que seria o exemplo para isso? O bandido se ferrou. Porque se ele não conseguir sair de lá com as coisas, ou ele vai ter que deixar as coisas lá e ir embora, e aí vai ser rompimento de suporte também, ou então, até mais rápido, né, mais forte, porque ele vai estar mais leve, ou então o bandido vai ter que ficar lá. Ele vai ter que, sei lá, invadir a casa, se esconder até o dono chegar e ir embora, que seja. Vai ter que pular outro muro lá da parte de trás da casa. Então, vocês entendam que existe isso. Dentro de uma movimentação de preço, tudo tem essas possibilidades. Só que a gente tem que analisar inicialmente, para quem está aprendendo, todas as variáveis. Lembrando que aqui já temos várias possibilidades, sendo que as únicas variáveis são bandido e casa. Amanhã vocês vão ver bandido e casa, armadilha, que no caso pode ser um cachorro, pode ser o dono chegando, o que seja. Então vocês vão ver que esse exemplo ele pode ser utilizado até para price action avançado, que vocês vão aprender amanhã nesse conceito de armadilhas e etc. Na verdade, pessoal, pullback não é nem amanhã, tá? É depois de amanhã, que é a aula de pullback e Fibonacci, beleza? Mas amanhã eu vou dar uma breve explicação novamente, tá bom? Legal. Show. Gostaram da analogia? Manda no chat. Quem tiver alguma dúvida sobre suporte e resistência, por favor, manda no chat, tá? Por favor. Manda no chat aí. Vou até deixar desenhado aqui pra gente utilizar amanhã.
caso eu não delete sem querer. Enquanto isso, mande no chat dúvida, por favor, ok? Corpus, parece que tá errado. Enfim, corpus ou corpus? 2 toques no corpo da LTA. Marcação das LTs são nas velas de mesma cor? Não. Tá? Assim, na verdade sim, porque você não precisa ver isso. Isso vai ser automático. Você colocou no corpo, tá numa tendência de alta, vai ser. Entendeu? A não ser que rompa. Então vai ser sempre da mesma cor. Primeira aula e já valeu as 24 parcelas. Muito bom, Wagner. Fico feliz, cara. Corpus e não corpus. E aí falaram que é corpus. E agora? Eu vou pesquisar depois se é corpus ou corpus. Beleza, vamos lá. Canal de alta e de baixa. Os canais, eles são regiões. Lembra que eu mostrei pra vocês um exemplo do suporte da resistência num canal? Lembra que eu mostrei? Tá ali agora há pouco. Era um suporte de resistência, eu até comentei que era um canal lateral. E é exatamente aquilo um canal, tá? Ele é uma região onde o preço se movimenta durante tanto uma alta quanto uma queda, ou até mesmo na lateral, onde ele fica fazendo ping-pong, tá? Ping-pong. Bateu, desceu, bateu, desceu. Pensa você colocar duas madeiras, uma no chão e a outra em paralelo um pouco mais pra cima. E entre essas duas madeiras, joga uma bolinha de ping-pong. Ela vai ficar batendo e subindo, batendo e subindo, batendo e subindo. Até ir embora. Entendeu? E aí o que acontece? A gente tem uma movimentação de canal de alta e de baixa. E eles são compostos por duas LTs, ou seja, duas linhas de tendência, tá? Então, agora prestem atenção, que é aquela parte que eu tinha comentado anteriormente, beleza? Que o canal de baixa, ele é feito de duas LTBs, uma com papel de suporte e outra com papel de resistência. Aí agora é onde entra o desespero, caso algum de vocês já tenha estudado as guias de boas práticas. Eu sempre falo entre aspas, porque não tem a guia de boas práticas, mas não existe em si uma LTB com papel de suporte, entendeu? Aqui no PDF, explicando pra vocês, eu deixo isso bem claro. LTB sempre vai ter papel de resistência. E LTA sempre vai ter papel de suporte. LTA sempre tem embaixo, LTB sempre tem em cima. O que acontece é que no canal, a gente vai ter outra linha que é igualzinha à LTB. A diferença é que ela tá embaixo. E aí ela tem papel de suporte. O preço tende a tocar nela e subir. Só que o certo, para facilitar, eu deixo LTA e LTB. Mas o certo, qual que é o nome? Reta guia, tá bom? Ou linha guia. Ou então, reta paralela na diagonal. Reta diagonal paralela, diagonal paralela. Que seja. É mais certo, porque LTA e LTB não é. Entendeu? Então, deixando bem claro. Não é LTA e LTB. Mas, para facilitar, eu tô falando isso. Então, eu estou deixando bem claro. Tô explicando errado. Beleza? Aí eu vou falar, não, o Berman é doido, tá explicando errado. Não, é pra você entender. Porque daí já tem LT, aí tem LD, aí tem LTD, aí tem LA, LTA, LTB. Você vai ficar doido, você vai dormir pensando LT, LTA, LTB, TD, TDA, tá? Entendeu? Você vai ficar maluco, tá? Então, a gente vai falar dessa forma aqui. Mas aí, quando você já começar a decorar as outras coisas, esqueça isso, do canal é duas LTA e duas LTB. Vai falar que é uma LTA e uma retaguia diagonal paralela. E é a mesma coisa, o oposto, tá bom? Show de bola. Então, o canal de alta, duas LTAs, uma tem papel de suporte, outra de resistência. E canal de baixa, duas LTBs. Tá bom? Simples assim. Calma que eu já vou explicar pra vocês como que é. Tá vendo aí, ó, canal de baixa? Aí nós temos um exemplo de canal de baixa. Tá vendo a linhazinha vermelha lá de cima? A linha de cima, diagonal, é uma LTB, tá certo? Ela é uma LTB. E a linha de baixo, ela é o quê? Ela é uma reta, uma diagonal
paralela, entendeu? É uma diagonal paralela de tendência de baixa em relação à LTB. Olha o nome. É muito confuso, entendeu? Então, como que a gente vai chamar ela? LTB também. A diferença é que é uma LTB com papel de suporte. Então, a de cima é LTB com papel de resistência, o preço toque e cai, que é a LTB tradicional correta, e a de baixo é a LTB vira-lata, que é a LTB, que ela é LTB, mas não é LTB. Mas não é porque ela é vira-lata que não seja boa. Igual, poxa, eu nunca tive um cachorro vira-lata, mas todo mundo que eu conheço que tem um cachorro vira-lata diz que é maravilhoso. Não é porque é ruim, entendeu? Então, a maioria das pessoas que tem, amam. E eu morro de vontade de ter, adotar um cachorrinho bonitinho. Mas como eu falei, o meu trabalho, eu gosto de trabalhar em casa e tal, barulho é uma coisa complicada. Então, por isso que eu não tenho, né? Então, o canal de baixo é dessa forma, beleza? E o canal de alta é dessa forma aqui. 2 LTAs, tá bom? Uma com papel de suporte e outra com papel de resistência. Beleza? Mas são 2 LTAs, tá bom? Conseguiram entender, pessoal? Vou mostrar pra vocês no gráfico. Ó, o cara que falou que o gráfico tá formando uma bandeira, já formou e já rompeu, meu amigo. Mas mandou bem, mandou muito bem. Na análise. Quer ver? Já que eu comentei sobre isso, eu vou falar aqui, senão depois vão me cobrar, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Rapidinho, viu? É conteúdo de amanhã. Mas aqui, ó. A gente tem aqui a bandeira, foi rompida e tá buscando lá pra cima. Fechou? Vou ensinar isso amanhã, tá? Só dando spoiler aí. Porém, ele tem que confirmar. Ele confirmou o rompimento aqui dessa resistência, né? Só que ele rompeu, ele não confirmou. Essa vela aqui tá confirmando. Vai confirmar amanhã até 9 horas da noite. Fechou? Legal. Então vamos mostrar aqui o canal de alta e de baixa pra vocês, beleza? Vou usar os mesmos exemplos, tá? Canal de baixa. Aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, faz em paralelo. Joga pra cá, tá? Não gosto muito de ficar mexendo. Você pode mexer? Pode. Ah, quero deixar bonitinho, que nem aqui, ó. Deixar, tá vendo que ela fica mais perfeito? Caramba, você olha isso daqui e você pensa, nossa, uau. Respeita pra caramba, hein, Berman? Realmente, quando você bate o olho nisso, você pensa que respeita. Mas faz algum sentido você operar comprado aqui? Mesmo respeitando. Aqui é fácil, né? Respeitar depois que o gráfico já passou. Mas a maioria das vezes não dá bom. Por quê? Porque aqui a gente tem uma tendência do quê, pessoal? De baixa. A tendência não é de baixa, é um canal de baixa. Se é um canal de baixa, eu vou comprar pra quê? Qual que é o sentido de eu operar comprado aqui, sendo que a tendência é de baixa? Não faz sentido. Eu estou indo contra o filtro principal, que é a tendência. Se é um canal de baixa, eu vou comprar? Não faz o menor sentido. Beleza? Então a gente não faz. Ai, mas olha quanta oportunidade. Paciência. Cara, se eu for te falar quanta oportunidade você já perdeu na vida, não vai nem querer respirar. Só te falar o seguinte, ó, se você tivesse comprado Bitcoin, se você tivesse comprado Magazine Luiza, tivesse comprado Amazon, tivesse comprado Tesla, tivesse comprado Wedge, se tivesse comprado qualquer coisa, cara, muita coisa você poderia ter comprado e valorizou muito, entendeu? Agora a Lend, quer dizer, que é uma cripto também, a criptomoeda que do início do ano pra cá subiu 8.000% em relação ao Bitcoin. Cara, tem muitas possibilidades. Passou a oportunidade, não tem problema, sempre vai ter nova oportunidade, tá? Sempre vai existir. Existe uma coisa chamada FOMO. Sabe o que é FOMO, pessoal? F-O-M-O. É uma sigla em inglês pra... agora eu fui falar do FOMO, mas eu esqueci exatamente o que significa. Fear of... mean out. Eu não lembro o que o M significa. Mas basicamente, fear of out. É medo de ficar de fora. Entendeu? Fear of maintains out, sei lá. É o medo de você ficar de fora de alguma coisa. Então, por exemplo, quando tem ações subindo, a galera geralmente tem o FOMO, que é o quê? É medo de ficar de fora. Ah, Magazine Luiza tá subindo pra caramba. Vamos todos comprar, eba. Porque o cara tem medo de ficar de fora da alta. E ele toma uma atitude que é a mesma coisa que o FUD. Que é o food. O nome é estranho, mas
É de FUD mesmo, porque é quando o preço desaba. Tá? É FOMO e FUD, entendeu? Tem isso, né? É muita questão psicológica no mercado. E em opções binárias acontece o FOMO também, que é a galera que quer ficar operando em regiões que podem dar bom e às vezes dão bom, mas só que estão fora do operacional. Que nem você conhece a estratégia Berman, só que você está utilizando o operacional em suporte e resistência. Bateu na estratégia Berman, você vai entrar? Não. E aí, geralmente você entra. Por quê? Porque é FOMO. É um quesito que acontece por causa da falta de controle. Missing out. Boa, obrigado. Fear of missing out. Muito obrigado. O pessoal falou aí, tá? Fear of missing out. Medo de perder e ficar de fora. Verdade. Missing de perda. Muito bom. Enfim, o canal de baixa, pessoal, pode ser ajustado assim? Pode. Mas dependendo da forma que você ajustar ele já acaba virando uma espécie de cunha de alta, cunha de baixa, igual esse daqui, ó. Opa. Esse daqui já acaba virando uma espécie de cunha. Que aqui é uma tendência de baixa. Aí aqui é uma cunha de alta. Se você ajustar ele, seria uma cunha de... Vocês vão aprender amanhã o que é cunha de alta, tá? Mas seria uma cunha de alta com implicações baixistas. Então já fica aquela confusão, né? Então não mexa. Quer fazer o canal? Só vai ser canal bom se for em paralelo, fechou? Então você vai pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Essa linha que você vai colocar em paralelo, você não tem que se preocupar se ela tá tocando 3 vezes, bonitinho. Não precisa. O importante é que ela tem que tocar pelo menos 2 vezes, tá? Em algum momento, e você não pode colocar ela aqui, ó, que tá rompendo. Tá vendo que o preço tá rompendo tudo aqui, sem sentido algum? Não pode, tá? Você vai colocar ela no limite máximo, beleza? Então é aqui, ó. Bateu aqui, aqui não rompeu, beleza. Tá perfeito. Vocês vão ver que dá pra gente colocar a linha no meio do caminho. Essa daqui, por exemplo, não daria. Mas nesse de alta, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Dá. Só que é uma linha que é relativamente inútil. Que ela não vai servir pra nada, tá? Quanto mais linha você coloca, mais vontade você tem de operar. E se você coloca uma linha que é inútil, você vai querer operar na linha que não serve pra nada. Então aqui é um canal de baixa. E o canal de alta é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, no meio do caminho? Tá vendo que ele fica bonitinho? Daria pra você fazer esse canal intermediário. Mas o certo mesmo, assim, seria essa movimentação aqui de alta. Aí, como eu falei, se você ajusta isso daqui, ele é uma cunha, não é mais um canal. Entendeu? Ele, na verdade, é uma cunha. Até ajusta aqui assim, ó. Mas tem muita gente que explica isso errado e fala que isso aqui é um canal. Mas dentro de uma tendência não vai ser, é uma cunha. Beleza? Vamos voltar aqui. Beleza. O que acontece? Né? Vou deixar aqui essa amplitude só para vocês terem uma noção. O que acontece dentro dessas movimentações? Para que serve o canal? Tá? Para que serve? Esse canal aqui tá ruim. Né? Ele tem tipo 2 toquezinhos que ele pegou essa sombra e esse toque. O ideal seria esse daqui que tivesse tocado ali em cima. Tá? O que acontece? Para que serve o canal? O canal, ele vai servir para que a gente pegue e a gente consiga pegar a projeção da tendência. Como assim a projeção da tendência, Berman? A identificação da tendência é na LTA e LTB. Certo? Então, por exemplo, lembra, pessoal? LTA e LTB, a gente não tem as linhas de tendência que eu mostrei agora? Rompeu, inverte tendência, rompeu, inverteu, rompeu, inverteu. A LTA e a LTB rompida, ela mostra pra gente o quê? Que vai mudar a tendência. Mas qual que é o alvo dessa mudança? Essa é a grande questão. É uma mudança? É uma correção? Qual que é o alvo dessa mudança? Tem todos esses quesitos a se analisar, tá bom? E como que a gente faz para analisar isso? Através dos canais. Como, por exemplo, esse daqui. Aqui você tem esse canal. Como que você faz para medir a amplitude do canal e jogar a projeção dele? Você vai pegar e você vai colocar uma linha reta aqui, um segmento de reta, pegando na parte superior até a parte inferior. LTB, LTB. Pegou aqui, jogou para cima, a partir do rompimento. Rompeu aqui, ó. Tá vendo que ele rompeu aqui? Nessa zona? Eu vou colocar aqui de outra cor para facilitar, vou colocar roxo. Tá vendo aqui, ó, mesmo tamanho, ó. Perfeito. Coloca lá de baixo aqui para cima, certo? Olha aqui que bacana. Coloca aqui a partir do rompimento, tá? E aqui em cima é a projeção que o preço tende a buscar.
Olha que legal. O preço tende a buscar aqui pra cima. Olha como ele bateu perfeito, pessoal. Bateu aqui perfeitamente, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Você vai operar aqui só se coincidisse com uma região de resistência. Aqui nesse caso não coincide, tá? Então você não iria operar. A princípio, considerem apenas como zona de resistência mesmo, beleza? E aí aqui ele acaba gerando uma região de método tático com força. Porque se você pegar aqui, ó, não, aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 e aqui a oportunidade, beleza? Vocês têm que lembrar que, apesar de aqui estar contra a tendência, isso é uma coisa importante, tá? Muita gente fica bitolado na tendência, que realmente é um filtro muito importante. No geral, você opera aqui? Não, né? Se você for levar regra simples, por quê? Tá contra a nova tendência. Só que a tendência, após o rompimento de um canal, pessoal, ela é uma tendência do preço buscar essa amplitude. Então, o preço tende a buscar essa amplitude aqui. Então, a tendência é só até aqui, tá? É de lá até aqui. Daqui, puxou pra cá. Mais do que isso, ele provavelmente não vai buscar. Se buscar, é uma reversão completa, beleza? Ou então, ele faz uma armadilha, que foi isso daqui, que foi a nossa Bull Trap, que é uma armadilha dos compradores, vocês vão aprender amanhã. Então aqui nós temos a projeção do canal e buscou perfeito. Toque, teste, confirmação, entra aqui, entendeu? Porque ali sim você já tem a amplitude e ainda por cima tem ali bonitinho, tá? E aí agora eu vou mostrar pra vocês nesse canal de alta. Obviamente não vai ficar tão perfeito, talvez até fique, tá? Mas vocês sabem, vocês conseguem perceber, né, que isso daqui, ó, esse canal de baixa, ele é um canal de baixa de qualidade A, digamos assim. Selo de qualidade Berman. Muito bom esse canal de baixa. Esse canal de alta aqui, ele tá mais pra um D, entendeu? Tá meio feinho. Então a projeção dele, obviamente, não vai ser tão efetiva igual a projeção de um canal A. Tá? Mas o importante é você saber que até lá você fica em alerta. Então, o mais importante de tudo, vocês estão prestando muita atenção na entrada. Mas prestem atenção que você evitaria o rompimento. Lembra que eu falei pra vocês que aqui é uma espécie de fundinho duplo, digamos assim, né? Que o preço rompeu ali aquela zona, que ele rompeu o LTB, você não deveria entrar? Por que que você não deveria entrar aqui, ó? Porque ele rompeu o LTB. Mas e se o alvo da LTB fosse lá em cima? Você poderia ter entrado? Poderia. Mas o alvo era lá em cima. Então, até o preço bater lá em cima, você não vai vender. Entendeu? Depois disso daqui, você já poderia se coincidir, porque aqui já vai ser considerado uma zona principal, tá? E aqui, a gente pega e puxa pra cá, ó. Mesmo esquema. Todo tamanhão aqui. Vai puxar pra cá. Ó. Estão vendo que eu falei? Que ele não vai ficar tão perfeito igual no outro caso? É óbvio, porque aqui a gente não tem a movimentação perfeita do jeito que a gente queria. Esse daqui tá bonitinho, esse daqui não. Então é óbvio que a projeção dele não vai ser tão alta igual o outro. Porém, ele é efetivo. Por que que ele é efetivo aqui? Porque ele a gente consegue pegar e a gente consegue identificar que vai começar uma tendência de baixa. Então você evita comprar aqui. Agora, vamos supor que você pegasse para usar o método tático aqui. Toque, teste, confirmação. Perdeu aqui, entendeu? Por quê? Porque você entrou contra esse novo filtro de projeção, tá? Só que aí, vocês vão ver que aqui o método tático já teria dado vitória, porque foi toque, teste, confirmação, oportunidade aqui. Por isso que a gente opera só 2 vezes, para evitar esse tipo de problema. Vocês vão ver que tudo se conecta, tá? Se eu for falar tudo pra vocês agora, vocês vão ficar com um pesadelo de noite, beleza? Lembrando que a projeção daqui, em alguns momentos, é melhor usar projeção por canal. Em alguns momentos, é melhor usar projeção por suporte e resistência. Igual aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, a gente não teve uma projeção boa a partir do rompimento daqui, ó. Tá vendo? O rompimento daqui, ó, essa distância pra cá, não buscou perfeito. Só que a amplitude com o canal lateral é do mesmo jeito, tá? Foi perfeita, que buscou ali pra baixo. Como que é a amplitude de canal lateral, pessoal? Vamos pegar aqui um exemplo de canal lateral. O canal lateral, a amplitude é assim, ó. Pegou daqui pra cá. Se o preço rompeu pra cima, tende a estourar lá pra cima. Nesse caso em específico, olha o que aconteceu. O preço veio
e ele rompeu essa região, porque era uma tendência muito forte. A gente tinha martelo e a gente tinha também um filtro de repetição de velas que vocês vão aprender. Só que olha que interessante aqui, ó. Essa velinha vermelha. Ele voltou e pegou pullback. Então, e ainda por cima coincide com essa zona aqui de trás, ó. Com essa zona aqui. Então, tudo coincide no mercado, tá? Nada vai ser por acaso. Tudo tem um motivo. Basta você saber interpretar. Beleza? Dark. O começo é o fim é o começo. Ó, sem spoilers aí, hein? Galera, isso aqui é aula básica, né? Que eu quis dar uma leve avançadinha pra vocês ficarem com vontade de vir amanhã preparados, com sangue nos olhos, pra aula de amanhã, beleza? Porque podem ter certeza que com esse conteúdo que eu passo pra vocês, não só sobre o mercado, mas tudo que eu quero passar pra vocês sobre empreendedorismo, sobre a vida, quando a gente estiver trocando ideia, vão ter algumas aulas aleatórias, fora do cronograma, que vão ser bônus, que vão ser as aulas que eu vou conseguir trocar mais ideia, vou perguntar uma coisa, vou ajudar alguém no chat, sabe? Ajudar a sua vida. Às vezes fala assim, pô, tô com problema em casa, sei lá, eu tento ajudar de alguma forma, entendeu? Eu também não sou o dono da razão, eu tento ajudar. E só não vai me perguntar de problema de gordice, né? Porque isso aí você não vai pedir um exemplo pra mim, que eu sou péssimo. Eu consigo falar, olha, você não tem que comer besteira e tal, mas eu não sou nenhum exemplo sobre gordice, porque adoro comer, não consigo me controlar, não. Agora eu tô fazendo dietinha, bonitinho, de pouquinho em pouquinho. Então deixa eu emagrecer primeiro, depois eu ajudo vocês a fazer isso também, tá bom? Então, a gente vai eletrizar, beleza? Finalizando o conteúdo da aula de hoje com essa